Sejam bem-vindos ao Autoescola Fama mais uma vez, meu nome é Éder Campos e a gente vai dar sequência no assunto de mecânica. Lembrando que esse vídeo é continuação do outro. Então, para quem está assistindo esse vídeo e ainda não viu o primeiro vídeo sobre mecânica, o ideal é que você assista primeiro o vídeo onde eu falo um pouco sobre os sistemas do veículo, para depois a gente dar sequência e vir na elaboração de questões. Questão número 1 diz o seguinte: os principais sistemas do veículo são... E aí tem as alternativas para a gente poder analisar. Na letra A começa falando sobre o motor, e o motor é um sistema do veículo, né? É um dos sistemas mais complexos que o veículo tem. A gente demora um pouco mais durante a aula para poder falar sobre o motor, mas no vídeo anterior eu fiz um comentário de um assunto que está sempre caindo em questões de prova, que é perguntar sobre as peças fixas do motor. Quando a gente olha para o motor, é como se a gente enxergasse uma peça única, mas na verdade o motor tem três peças fixas principais, que são cabeçote, cabeçote é a parte de cima do motor. A gente pode relacionar o cabeçote com a cabeça, é onde tem a câmara de explosão, onde vai acontecer os 4 tempos do motor. Tem a vela de ignição que vai soltar uma faísca e que vai fazer com que o combustível se inflame, né? Com que o combustível pegue fogo no terceiro tempo do motor, que é a explosão. Então isso tudo acontece no cabeçote. Além do cabeçote, a gente tem o bloco e a gente também tem o cárter. O cabeçote a gente já falou sobre ele. Agora bloco e cárter são bem mais cobrados em prova do que o cabeçote. O bloco a gente precisa lembrar que é a peça mais pesada do motor, mais pesada, também é conhecido como bloco de cilindros, porque é onde os cilindros estão, e o cárter é o coletor e reservatório de óleo. Então essas são as palavras-chave para a gente poder acertar a questão que fale sobre peças fixas do motor. O cabeçote, o bloco e o cárter. O bloco é a peça mais pesada e o cárter a gente vai sempre relacionar ele com o óleo. Tampa a parte inferior do motor e serve como coletor e reservatório de óleo. Então o motor é um sistema. Mola é um sistema? Não, né? A mola é uma peça que faz parte do sistema de suspensão, assim como os amortecedores, né? A função do sistema de suspensão é absorver os choques que são provocados pelas irregularidades que tem na pavimentação. O que é uma irregularidade na pavimentação? Um buraco seria um exemplo. E o sistema de suspensão ele vai absorver esse choque, né, que acontece quando a gente bate, por exemplo, num buraco. Ele vai amortecer o impacto, né, que acontece. Elétrico, pô, beleza, existe o sistema elétrico está correto, mas mola e amortecedor fez a alternativa A ficar errada. Na letra B fala sobre motor, tá certo, o motor é um sistema, mas a embreagem não é um sistema. A embreagem é um conjunto de peças, são várias as peças que compõem a embreagem, e a embreagem é uma peça que faz parte do sistema de transmissão. O sistema de transmissão é responsável por transmitir a força motriz, ou seja, a força do motor, até as rodas. Mas a embreagem sozinha não é um sistema. E o diferencial também não. O diferencial também faz parte do sistema de transmissão e ele é uma peça que faz com que uma roda gire mais rápido do que a outra, que é o que vai acontecer quando o meu veículo estiver numa curva, quando a roda de fora estiver girando numa velocidade, né, superior às rodas que estão do lado de dentro da curva. No final ele coloca elétrico de novo, né, existe o sistema elétrico, mas a letra B fica errada por causa da embreagem do diferencial. A letra C, motor, está certo, é um sistema, existe o sistema de transmissão, existe o sistema de direção, existe o sistema de suspensão e também existe o sistema de freios. Então a letra C é a resposta certa dessa nossa questão número 1. Letra D, só para confirmar, né, que não tem uma resposta mais completa, motor está certo, é um sistema, existe o sistema de direção, mas o radiador é uma peça do sistema de arrefecimento, né? A gente viu isso durante a aula anterior. O radiador faz parte do sistema de arrefecimento, que tem a função de manter o motor na temperatura ideal de trabalho. Existe um sistema de freios
mas a letra D fica errada em função do radiador. Então, questão número 1, a resposta é a letra C. Vamos para a questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte: para que aconteça a combustão interna no motor, são necessários os seguintes elementos. E a gente viu na aula anterior, para quem não assistiu a aula anterior, assista a primeira aula de mecânica, até mesmo para a gente poder chegar nessas questões mais encorpado, né, com mais conhecimento sobre o assunto, para poder conseguir resolver as questões com mais facilidade. Mas um dos destaques que a gente deu quando falou sobre o sistema de alimentação era que ele era responsável por fornecer a mistura de ar mais combustível, que é aquilo que o veículo utiliza para poder se alimentar. Ar mais combustível. Vamos ver se a gente acha isso aqui numa questão? A letra A fala água e ar. A gente viu que a água serve para poder resfriar o motor, não deixar ele esquentar demais, né? Não tem nada a ver com a combustão interna, que é aquilo que acontece dentro do motor, né? O processo dos 4 tempos do motor é o que a gente chama de combustão interna, é a queima do combustível. E a água não faz parte. O ar está correto, mas a letra A fica errada em função da água. Na letra B começa com combustível, tá certo, precisa do combustível para poder acontecer a combustão interna, mas a água não faz parte desse processo. Na letra C fala nitrogênio, e aí já ficou fora, né? Nitrogênio e ar, nitrogênio está fora. Letra D é a resposta certa da questão. Para acontecer a combustão interna, precisa ter ar e precisa ter combustível dentro do motor. Vamos para a questão número 3? Questão número 3 diz o seguinte: para reduzir o consumo e a emissão de poluentes é necessário. Então a gente viu quando a gente falou do sistema de alimentação que ele é responsável por fazer essa mistura de ar mais combustível e que a peça responsável por fazer essa mistura chama carburador. É ele que fornece a mistura de ar mais combustível. Mas o carburador entope e quando ele entope ele começa a fazer essa mistura errada. Em alguns momentos ele vai mandar mais combustível do que ar, né? E aí a gente acaba gastando mais e acaba poluindo mais também. Então no enunciado da questão ele pergunta: para reduzir o consumo e a emissão de poluentes é necessário. Letra A fala assim: trocar o óleo periodicamente. A troca de óleo não vai influenciar o consumo de combustível. Então a letra A está errada. Na letra B fala manter o nível da água do radiador. Manter o nível da água vai me ajudar a manter o motor sempre na temperatura ideal, porque se falta água, meu motor vai esquentar mais do que ele deveria. Também não tem nada a ver, não está relacionado diretamente com o consumo de combustível. Na letra C fala manter o catalisador em bom estado. Catalisador, a gente fala na matéria de meio ambiente, a gente volta a falar do catalisador na matéria de mecânica, e a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir catalisador com carburador. São duas palavras bem parecidas. O carburador é quem faz a mistura de ar mais combustível e o catalisador é responsável por reduzir a emissão de poluentes. Catalisador fica no sistema de distribuição, fica lá no escapamento e ele faz uma mágica, ele converte os gases que poluem muito em gases que poluem menos. Catalisador, né, ele reduz drasticamente a emissão de poluentes. Mas ele não está relacionado com o consumo de combustível também não. Então a letra C também ficou errado, o catalisador não é o carburador. E a letra D fala manter o sistema de alimentação regulado. Beleza, se o meu sistema de alimentação está regulado, automaticamente o meu carburador também vai estar. Uma outra questão poderia perguntar para reduzir o consumo e emissão de poluentes, e a resposta falar que o carburador tem que estar regulado. Ou a resposta falar que o motor precisa estar regulado. Se o motor está regulado, o sistema de alimentação também está. Se o sistema de alimentação está regulado, automaticamente o carburador também vai estar. Então, de certa forma, poderia ter respostas diferentes, mas respostas certas para essa mesma questão. Vamos para a questão número 4. Questão número 4 diz o seguinte: é responsável pela mistura de ar mais combustível nos veículos modernos. Então, a gente acabou de ver que o carburador é a peça que faz essa mistura de ar mais combustível, mas o carburador tem um defeito que é o entupimento por excesso de sujeira. E em função desse entupimento, quando ele manda mais combustível do que precisa, eu gasto mais e meu veículo vai estar poluindo mais também. Em função desse problema,
Já há algum tempo os veículos não são mais fabricados com carburador. No lugar do carburador vem a injeção eletrônica, que reduz o consumo e a emissão de poluentes, porque a injeção eletrônica não vai mandar mais combustível do que deveria, que é o que aconteceria se fosse um carburador que tivesse entupido, né? Vamos dar uma olhada nas alternativas. É responsável pela mistura de ar mais combustível nos veículos modernos. Essa parte aqui é importante para a gente não confundir. Na letra A, de novo, ele vem com a história do catalisador. Vamos tomar cuidado, catalisador reduz a emissão de poluentes. Catalisador não tem nada a ver com a mistura de ar mais combustível. Na letra B, ele tenta enganar o aluno que entendeu a matéria, porque a gente vê que a injeção eletrônica substitui o carburador nos veículos modernos. Mas na letra B ele coloca ignição eletrônica. Então a letra B também está errada, tem que tomar bastante cuidado. Na letra C fala do carburador. O carburador faz a mistura de ar mais combustível, mas não é nos veículos modernos. Então a letra C está errado. O carburador é substituído pela injeção eletrônica. Letra D de dado é a resposta dessa questão número 4. Questão número 5 diz o seguinte: o sistema que mantém o motor sempre na temperatura ideal de funcionamento é... Então no vídeo anterior a gente falou sobre o sistema de arrefecimento, que é responsável por manter o motor na temperatura ideal. A gente viu que os principais componentes é a água, que está lá no radiador, e o ar que vem do ventilador da ventoinha, e os dois juntos vão fazer com que o meu motor não esquente muito, com que ele mantenha, né, a temperatura ideal de trabalho. Vamos ver as alternativas. A letra A fala que quem vai manter o motor na temperatura ideal é o sistema de alimentação. E está errado, né? Não é o sistema de alimentação. A gente viu que o sistema de alimentação é quem faz a mistura de ar mais combustível. Então, letra A está errada. Na letra B fala do sistema de distribuição, fica fora também. Sistema de distribuição está relacionado com o silenciador, que vai abafar o barulho do motor. Está relacionado com o catalisador, que vai reduzir a emissão de poluentes, mas não tem nada a ver com manter o motor na temperatura ideal. Letra C fala do sistema de arrefecimento, que é a resposta certa da questão, a letra C. E a letra D fala do sistema elétrico, fica errado também. O sistema elétrico tem a função de fornecer energia para os equipamentos que consomem energia. Então, questão número 5, letra C é a resposta certa. Questão número 6 fala o seguinte: a corrente elétrica é gerada pelo... E aí é uma questão que o pessoal costuma errar, e erra de bobeira, erra de graça quando cai numa questão. A corrente elétrica, ela é gerada, vamos destacar essa palavra gerada, corrente elétrica ela é gerada pelo gerador ou alternador. É a mesma peça, né? São dois nomes para uma mesma peça. Gerador ou alternador é responsável por gerar a energia. Quando vem essa questão, a resposta é a letra D, a letra B de bola. Quando essa questão cai em simulados que a gente faz, ou até mesmo no dia da prova, o aluno fica com dúvida e ele acha que tem uma pegadinha aí, né? Porque a questão fala a corrente elétrica é gerada, quando o aluno olha para a letra B e vê gerador, o aluno fica com a dúvida, e aí quando ele vê alternador, às vezes ele não tem certeza do que é, e ele acaba marcando bateria, porque é o que a gente escuta falar com mais frequência. E a gente precisa lembrar, a bateria do celular ela não gera energia, né? A gente precisa colocar o celular para poder carregar na tomada. Então a bateria faz o quê? Ela pega aquela energia que é gerada pela CEMIG e ela vai armazenar essa energia. E depois ela vai fornecer essa energia com o passar do tempo durante o dia para a gente poder utilizar o celular. Então a bateria ela armazena a energia e ela fornece a energia para a gente, mas não é ela quem gera a energia. Resposta da questão número 6 é a letra B de bola, né? Igual a gente já viu isso aqui. Questão número 7, o sistema responsável pelo acionamento dos equipamentos de sinalização é... Na matéria de direção defensiva, a gente fala sobre os equipamentos de comunicação luminosa, que são os equipamentos que vão me permitir comunicar com outros usuários da via. Um exemplo é a seta, a luz de freio, a luz de ré, o farolete, né? São todos equipamentos que me permitem
né, ter essa comunicação com outras pessoas que também estão utilizando a via. A seta vai indicar, né, a conversão à direita, a conversão à esquerda. Se a gente pensar no pisca-alerta, vai me ajudar quando o meu veículo estiver imobilizado, né, quando o veículo está parado, a gente liga o pisca-alerta. A luz de freio, quando você pisa no freio, vai acender uma luz vermelha lá atrás para indicar quem está atrás, né, o veículo que está atrás de mim, que eu pisei no freio, ou seja, ele deve, né, pisar no freio também. A luz de ré, que é uma luz branca, que vai indicar o condutor que está vindo atrás, que eu estou com a ré engatada, ou seja, meu veículo está andando para trás. Então o sistema, né, para eu poder me comunicar com outros usuários da via, eu preciso dessas luzes. E é o sistema elétrico que vai fornecer energia para os equipamentos que precisam de energia. Então, para a seta funcionar, para a luz de freio funcionar, para o farolete funcionar, para a luz de ré funcionar, precisa de energia, precisa do sistema elétrico. Vamos dar uma olhada nas alternativas dessa questão número 7. Letra A, sistema de transmissão, está errado. Sistema de transmissão é ele que vai transmitir a força do motor até as rodas, né? Ficou errado a letra A. Letra B, sistema de suspensão, também está errado. O sistema de suspensão vai absorver, né, o impacto, o choque que acontece quando a gente passa num buraco, por exemplo. Sistema elétrico, letra C, é a resposta certa. Na letra D fala do sistema de freios, né? E o sistema de freios fica errado. A função do sistema de freios é reduzir a velocidade ou imobilizar o veículo completamente. Vamos para a questão número 8. Questão número 8, que fala sobre um outro assunto que é bastante recorrente em questões, que é o balanceamento. O balanceamento das rodas deve ser feito quando? A gente viu no vídeo anterior que o balanceamento, essa palavra balanceamento vem de balança, ou seja, está relacionado com a distribuição do peso na roda. Então, na aula eu dei uma dica e eu disse o seguinte, que eu só vou conseguir perceber que o peso está mal distribuído nas rodas quando o volante começar a vibrar. E essa é a dica que a gente tem. Quando o peso está mal distribuído, e para eu perceber isso eu vou ter que estar numa velocidade mais elevada, 80, 90, 100 por hora, estou viajando, estou na rodovia, estou andando mais rápido. Com o veículo mais rápido ele acaba ficando mais leve. E com o veículo mais leve vai ficar mais nítida, vai ficar mais perceptível essa má distribuição de peso nas rodas. Então o balanceamento das rodas deve ser feito quando ocorrer vibrações no sistema de direção. Algumas questões usam a palavra trepidações e a gente precisa lembrar que trepidações e vibrações está te falando da mesma coisa. No sistema de direção ou no volante também está te falando da mesma coisa. Vamos dar uma olhada nas alternativas. A letra C dá a resposta certa da questão para a gente. Quando houver vibrações no volante, vamos dar uma olhada nas outras alternativas. A letra D talvez seja a alternativa que vai fazer com que o aluno erre a questão, que fala quando o veículo estiver puxando. A gente viu que quando o veículo está puxando para um dos lados, ele está desalinhado. Eu vou precisar fazer o alinhamento. Então é comum o aluno confundir alinhamento com balanceamento. Balanceamento quando houver vibrações no volante. Quando o veículo estiver puxando para um dos lados, o que eu faço é o alinhamento. A letra D de dado está errada e talvez seja a alternativa que vai fazer com que o aluno erre esse tipo de questão. Na letra B fala com o motor frio a cada 20 mil quilômetros. O motor frio faz sentido eu fazer o balanceamento quando o motor estiver frio, até mesmo para a pessoa que estiver trabalhando ali fazendo esse balanceamento não correr um risco de queimar com o motor quente. Agora, isso não tem nada a ver, não está relacionado, né, a cada 20 mil quilômetros, ficou fora, né, quando houver trepidações, quando houver vibrações no volante. E na letra A, quando a direção estiver pesada, também fica fora. Questão número 8, a resposta certa é a letra C. Vamos para a questão número 9? Questão número 9 fala sobre o assunto que a gente acabou de comentar. O alinhamento das rodas deverá acontecer quando? A resposta é a letra C, quando a direção estiver puxando para um dos lados. Lembra que o alinhamento, o veículo precisa andar em linha reta. Se ele puxa mais para a direita ou se ele puxa mais para a esquerda, quer dizer que ele está desalinhado e eu preciso mandar alinhar. A letra A fala quando surgirem vibrações no volante, e aí a gente já viu que está errado. Vibrações está relacionado com balanceamento,
e não com o alinhamento. Na letra B, quando a direção estiver pesada, também está errado. E a letra D de dado fala depois de cada calibragem, ou ficou errado também. Tá? Lembra que existem 3 coisas que a gente deve verificar com maior frequência num veículo: o nível da água, o nível do óleo e a calibragem dos pneus. Água e óleo no mundo perfeito a gente deve olhar todos os dias com o motor frio, né? Onde eu não vou correr o risco de me queimar e eu também vou conseguir ter uma medição precisa tanto do nível da água quanto do nível do óleo. E a calibragem dos pneus pelo menos uma vez por semana, né? Lembra que se o pneu estiver calibrado com a pressão correta, ele vai contribuir para não acontecer o desgaste prematuro desse pneu, né? Contribui para uma frenagem segura também. O ideal é estar sempre com o pneu calibrado, né? Com a pressão correta. Muito obrigado mais uma vez. Autoescola Fama, sempre em movimento.